Olha só, gente, a dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita. Atinge entre 5% e 17% da população mundial e é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Eu convidei a fonoaudióloga e psicopedagoga também, Thaísa Brasil, mais uma vez aqui com a gente para tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem dúvida, já manda no nosso WhatsApp. Tudo bem, Thaísa? Tudo jóia. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Prazer te receber aqui mais uma vez, viu? Prazer é meu, Fer. O que é a dislexia, Thaísa? A dislexia é um distúrbio de aprendizagem de origem neurobiológica. É caracterizado por uma dificuldade no reconhecimento da palavra e na fluência dela também. As crianças que apresentam a dislexia apresentam dificuldade na decodificação, que é a leitura, dificuldade na soletração. Existe um déficit fonológico da linguagem. Então, a linguagem das crianças apresentam-se de forma mais prejudicada, vamos dizer assim. Demoram mais para falar, por exemplo, as crianças que têm dislexia? E uma das características, um dos sinais que a gente observa nessas crianças é o atraso na fala. Mas é importante a gente lembrar que são crianças extremamente inteligentes. Tá? Então, assim, isso não tem nada a ver com a questão da inteligência. Tá. São crianças criativas que vão dar conta da vida, vamos dizer assim. Entendi. E quais as causas disso, Thaísa? Pode ser por fator genético ou pode ser algum distúrbio adquirido na primeira infância. A questão da prematuridade pode ocorrer também. Então, mas a maioria é o genético. A gente sempre pergunta, existe alguém na família que tem ou que apresenta alguma dificuldade relacionada a essa área? Geralmente a gente encontra um fator familiar. Então, a questão genética é mais evidente. Então, a criança já nasce com isso? Ou, de repente, um adulto pode ter dislexia? Depois de adulto, a pessoa desenvolveu uma dislexia? Se sofrer um AVC, se tiver algum outro trauma, porque daí a área do cérebro vai parar de funcionar de forma adequada para o desenvolvimento da leitura. Então, pode adquirir esse distúrbio. E quais são as características que a gente pode observar, além dessas que você já falou, na criança, para os pais ficarem atentos, se tem ou não tem, e procurar um especialista? Isso, são características que a gente pode observar desde que a criança entra na escola. Então, são crianças que têm muita dificuldade em montar quebra-cabeça, dificuldade com a orientação espacial, dificuldade com a memória, então, dias da semana, almoço, jantar, elas confundem, meses do ano, são crianças bem desatentas, não têm, assim, uma vontade de pegar livro, de ter contato com livro, apresentam um atraso de fala também, que é uma das características mais evidentes, né? Tem dificuldade com cópia. Na coordenação motora fina, tanto do traçado da letra quanto de aprender a andar de bicicleta, elas têm mais dificuldade. São crianças mais desorganizadas, vamos dizer assim, que caem mais, que tropeçam mais. E são características que a gente tem que levar em consideração. A gente ouve falar que é um problema visual a dislexia, isso é um mito? Não, é porque existem tipos da dislexia. Ela pode ser auditiva, quando o déficit é mais da questão auditiva. Ela pode ser o visual, quando a criança apresenta mais trocas visuais. Por exemplo, o B, o D. Se você transpor, ele fica praticamente igual. Então, é uma dificuldade visual. E ela pode ser mista. O déficit da criança pode ser tanto visual quanto auditivo. Então, crianças que escrevem as letras de baixo para cima, por exemplo, pode ser que tenha dislexia? Dependendo do grau da dislexia, tem crianças que veem as letras mexendo, que as letras ficam distorcidas, que tem essa dificuldade na organização do caderno, escrever na linha certa, obedecer à margem, aquele limite, o espaço. Então, são características do disléxico também. Agora, como é que fecha o diagnóstico, Thaísa? É uma equipe multidisciplinar? Como é que é? Isso, o diagnóstico é fechado a partir dos 8, 9 anos de idade, a gente fecha o diagnóstico e a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, ou seja, tem que ter um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, o psicólogo e o neurologista. Aí cada um faz a sua avaliação, juntam-se os relatórios e fecha o diagnóstico da criança. Você estava me falando que eles têm dificuldade também na linguagem figurada. Isso, né? É muito bacana ver essa parte. Por quê? Porque eles levam tudo ao pé da letra? Como é que é? Eles entendem muito ao pé da letra. Então, assim, a gente tem que ser... Uma das orientações é essa, a gente usar uma linguagem clara e objetiva. Então, tem crianças, por exemplo, que você fala assim, eu estava até dando aquelas provérbios para completar, né? Os últimos serão... Aí ele falou para mim, sempre os últimos, Thaís, eu não estou te entendendo. Então, assim, é difícil para eles entenderem essa linguagem. E hoje, no mundo, assim, a gente fala muito
por figuração, né? Por linguagem você figurada. Você até deu um outro exemplo que a gente fala bastante, agora eu me esqueci. O arroz de festa? O arroz de festa. Não, era um adolescente, daí ele estava contando do irmão dele, que tinha ido numa festa. Aí eu falei assim, mas meu Deus, então seu irmão agora virou arroz de festa? Aí ele ficou parado, assim, me olhando. Aí ele falou assim, meu irmão não é arroz. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, hoje não vai dar tempo da gente fazer o nosso jogo, eu vou deixar você escolher na próxima semana, tá? Eu te dou essa colher de chá. Daí ele falou assim pra mim, tá bom, mas o que eu vou fazer com a colher? Entende? Então, e a gente usa isso para adaptar a criança a essas conversas, porque nem todo mundo vai usar uma linguagem clara e objetiva com essa criança. No mundo não vai existir isso, então a gente tem que ir trabalhando essas questões com a criança. Entendi. E o que os pais, ou até mesmo o profissional que acompanha essa criança, podem orientar na escola, para a escola também fazer um trabalho em conjunto, né, para essa criança melhorar? Porque para a evolução dessa criança a gente precisa ter todos esses trabalhos e precisa que o profissional vá até a escola e peça algumas orientações, como a criança ter mais tempo para realizar as provas, porque eles demoram mais, o professor lê essa prova junto com a criança também, é bem bacana, porque como a criança tem uma dificuldade na linguagem, entender e na leitura, ele precisa desse suporte. Então, não completou a nota, que o professor possa usar de pesquisas, trabalhos, avaliando outras habilidades da criança, de acordo com a matéria, mas que favoreça o aumento da nota dessa criança. Se for matemática, a criança tiver muita dificuldade, permitir o uso da tabuada, para facilitar essa aprendizagem da criança. E na hora da correção, os professores certificarem do conteúdo que a criança respondeu e não ficarem se apegando à questão ortográfica. Porque os erros vão acontecer. Até a gente ver o nível de trabalho que a criança está fazendo. Isso vai evoluindo de acordo com o trabalho que é feito com a criança, mas ainda existe algumas crianças que têm essa dificuldade na hora de registrar na questão da prova. E tem cura, Thaísa? Não, a dislexia tem tratamento, e quais mas são a cura não. O tratamento com a fono, com a psicopedagoga, que vai resgatar essas habilidades perdidas, vamos dizer assim, com a criança. Então, de leitura, de escrita, de matemática, de interpretação. O psicólogo, quando essa criança apresenta alguma questão emocional, então o disléxico, ele provavelmente não vai ser o mais animado, o mais falante da turma, então ele vai ser mais quietinho. Então, talvez tenha algum prejuízo emocional, então o psicólogo pode entrar nessa questão também. Tá, remédios toma? O remédio é dado quando a criança tem alguma comorbidade associada. Então, para a dislexia não existe medicação, é só o tratamento mesmo. Mas pode ser que o disléxico tenha um déficit de atenção associado e precise da medicação. Entendi. Isso ocorre bastante. Isso daí a equipe multidisciplinar vai definir se vai ter que tomar. Isso, e o neurologista que define essa parte da medicação. Perfeito, adorei, Thaísa. Obrigada, viu? Eu amo quando você vem. Obrigada. Eu também, obrigada. Bom final de semana para você, viu?